Oi, gente, tudo bem por aí? Aqui tá tudo bem. Esse vídeo é um trabalho realizado por mim, Adriane Gabriela Cedro, para o componente curricular Morfologia e Sistemática de Criptógamas. Sou aluna do bacharelado em Biologia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e vamos entender um pouquinho sobre as algas verdes. Bem, as algas verdes são organismos eucariotos fotossintetizantes que possuem clorofila do tipo A e B, semelhante aos das plantas. Elas podem ser unicelulares ou multicelulares, móveis ou não, e fazem parte de um grupo monofilético em conjunto com as glacófitas, as algas vermelhas e outros organismos fotossintetizantes, como as plantas terrestres, que, assim como as algas verdes, são denominados de viridiplantae, ou plantas verdadeiras. As algas verdes também possuem carotenoides e armazenam amido em seus pastígios como reserva energética. Essas algas apresentam diferentes formatos e tamanhos. Elas podem ser microscópicas ou macroscópicas, flageladas ou não flageladas. Podem ser organizadas em colônias, como o gênero Volvox, ou não coloniais. Podem ser filamentosas, como o gênero Spirogyra, parenquimatosas, como o gênero Coleochaete, e podem também se apresentar numa massa multinucleada, como o gênero Codium. As algas verdes possuem reprodução sexuada e assexuada. Dentre as classes dessas algas, existem três grandes de destaque: clorofícia, urofícia e carofícia. Veremos a seguir um pouco da reprodução de alguns gêneros representantes delas. Para as algas da classe clorofícia, escolhi o gênero Chlamydomonas. As algas deste gênero possuem reprodução sexuada e assexuada, e a fase haploide é a dominante em seu ciclo de vida. Na reprodução sexuada, os gametas de linhagens diferentes dessas algas se encontram aos pares, formando um agregado. Dentro desse agregado, os gametas unem as membranas de seus flagelos e, com um tubo de conjugação na base dessas células, reforçam a união, deixando os gametas parcialmente fundidos. Após a união estabelecida, ocorre o que chamamos de plasmogamia, que é caracterizada pela fusão dos protoplastos dos gametas, e ocorre também a cariogamia, que é o processo pelo qual os núcleos dos gametas são fundidos, formando um zigósporo, sem flagelos e com uma espessa parede celular que o protege. O zigósporo entra em um estado de dormência, e no final dessa etapa, ele se divide em quatro novos indivíduos haploides, flagelados e com paredes celulares. Na reprodução assexuada, o núcleo da célula parental haploide passa pelo estágio de mitose, originando até 16 células filhas, que, após a secreção de suas paredes celulares e a formação dos flagelos, rompem a parede celular da célula parental ou célula mãe e se dispersam pelo meio. A uva, um dos gêneros da classe Uvofícia, possui um diferencial que é a alternância de gerações com meiose espórica e com a fase diploide, sendo a dominante em seu ciclo de vida. Comumente chamadas de alface do mar, na reprodução da uva há uma alternância de gerações dentro do seu ciclo de vida, no qual o esporófito e o gametófito são estruturas aparentemente semelhantes, mas que podem ser diferenciados por suas estruturas reprodutoras. Os gametófitos formam os gametângios, que liberam os gametas haploides para que posteriormente possam formar um zigoto diploide. Esse zigoto se desenvolve e forma um esporófito, que, por meiose, produz esporos haploides. Esses esporos haploides são liberados e se desenvolvem em novos gametófitos.
Como representante das carofícias, escolhi as algas não flageladas do gênero Spirogyra, que têm um formato filamentoso. A reprodução sexuada é realizada através de um tubo de conjugação que unem dois filamentos haploides dessas algas. Então, uma célula passa o seu conteúdo celular para o filamento adjacente por meio do tubo de conjugação, formando um zigoto. Esse zigoto é protegido por paredes compostas por um biopolímero resistente que os ajudam a enfrentar condições desfavoráveis. O zigoto passa por meiose e germina novos indivíduos haploides, quando as condições no meio se tornam favoráveis para isso. As algas verdes podem ser encontradas em variados habitats, como em ambientes marinhos, ambientes de água doce, troncos de árvores, solos, nas rochas, na neve e em relações simbióticas com outros organismos, como, por exemplo, os líquens, que são uma consequência de uma relação simbiótica de algas verdes e de fungos. Além de contribuírem para a produção do oxigênio no planeta e também para a redução do aquecimento global por meio do sequestro de carbono, algumas algas verdes possuem a capacidade de remover metais pesados utilizados em minerações e possuem propriedades capazes de degradar pesticidas, fungicidas e herbicidas. As algas também podem ser bioindicadores de mudanças ambientais. Elas possuem um elevado crescimento, especialmente em ambientes com muito nitrogênio e fósforo, e normalmente, quando há muita proliferação de alguma espécie de alga em uma região, em razão do excesso de nutrientes, seja por escoamento de resíduos ou por outro motivo, pode indicar problemas ambientais seríssimos no local. Também podem ser utilizadas como fertilizantes, utilizadas na produção de remédios e cosméticos, além de serem consumidas como alimentos, tanto por animais como por humanos, especialmente na Ásia. Por último, mas não menos importante, as algas verdes vêm sendo cada vez mais estudadas por também possuírem o potencial para a produção de biocombustíveis. Vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigada pela atenção. Fiquem agora com as referências e até a próxima.